Então, nossa proposta de hoje é falar sobre a proposta da vida, o objetivo da vida. Acho que foi isso que eu entendi em relação ao nosso encontro de hoje. Isso. E eu separei aqui, né, eu até anotei aqui para me ajudar um pouco, né, para começar aqui a ter um norte, né? 3 frases que foi fundamental dentro da minha caminhada e que é a base. Tem algumas pessoas que estão aqui na sala, que caminham comigo, né, dentro do retiro, outras estão aí sendo auxiliadas, né, eu estou orientando o seu despertar, então são frases que ela já conhece. Né? E lembrando que esse conhecimento, né, ele é um conhecimento que está inserido dentro das tradições nativas. Né? Quando a gente lembra da roda, né, de autoconhecimento, você tem o caminho do leste, que é o caminho do visionário, do nosso visionário interno, do nosso buscador eterno em relação à nossa caminhada. Nós temos o caminho do guerreiro, que é justamente a ação dentro da roda, né? Você primeiro identifica as suas visões, você busca as suas visões dentro do caminho do visionário, e o caminho do guerreiro é o caminho da ação. Então, quando a gente começa a colocar isso na nossa vida, a gente vai em busca, né? E aí é toda uma jornada de vida dentro do caminho do guerreiro. Tá? E fazendo toda essa viagem, né, nós vamos passar pelo caminho do curandeiro, do curador. Né? É no momento que a gente vai buscar a nossa própria autocura. Né? A visão, conheça-te, cura-te, busque em nós esse arquétipo do curandeiro interno. Então, há um chamado interno para que a gente identifique as nossas fraquezas e a gente vai estar buscando essa cura. E dentro dessa jornada, a gente vai entendendo os sinais da vida e toda a experiência, toda a maturidade que a gente vai desenvolvendo dentro dessa jornada, desperta em nós, né, constrói em nós o que a gente chama do sábio interno, né? O homem sábio, o homem com experiência de vida. Né? Então, aqui hoje, nesse momento, né, eu estou aqui representando, porque na realidade a gente representa, né, a vida dentro dessas visões que eu vou colocar para vocês, é um grande palco. Né? Então, nesse exato momento aqui, eu vou estar representando o facilitador. E o facilitador tem a ver com o mestre, que tem a ver com o homem visionário, que tem a ver com o guerreiro que faz o percurso da sua autotransformação e que passa pelos trabalhos de cura ao longo da sua jornada. Tá? Eu falei por etapa, né? Parece que eu fatiei aqui os arquétipos, mas na realidade eles me representam. Então, todos nós que estamos aqui, todos vocês têm esses arquétipos. Tá? Para muitos ainda assim, muito inconsciente, possa ser a primeira vez que as pessoas estão ouvindo esse termo aqui comigo, e para quem já caminha comigo, é a minha base, né? É o que eu estou sempre alertando, pedindo para que eles identifiquem, né? E fortaleça, aprenda a usar todo esse conhecimento da sua autotransformação. Então, o propósito da vida, dentro da minha concepção hoje, né? Quando a gente está inconsciente, ou seja, né? Quando a gente está dormindo, porque essa é uma visão muito do caminho oriental, principalmente aqui, né? Siddhartha está aqui atrás de mim, que representa um pouco dessa filosofia oriental. Ele diz o seguinte, né? Nós encarnamos, mas não nascemos. Então, muitas pessoas estão encarnadas, mas ainda não nasceu. Esse não nascer ainda não acordou para o seu grande propósito. Todos nós aqui temos um propósito, tá? Que na Índia chama de Dharma. Né? Qual é o seu Dharma? Qual é o seu propósito nessa existência? Tá? E é sempre bom estar repetindo, né? Que quando a gente está aqui nessa consciência, conhecida como uma consciência humana, a gente então vai estar sendo, a gente é inserido no mundo de Maya. Né? O mundo de Maya é um termo que vem do Oriente, que significa
o grande sonho, a grande ilusão. Tá? Então, eu já fiz palestra aqui falando um pouco sobre o mundo de Maia e o mundo de Matrix. Matrix a gente pode entender como uma cultura. Tá? Aqui no Brasil se tem determinadas culturas, que são conceitos. A maioria dela é conceitos que nos aprisiona, que nos limita, né? que gera miséria, que gera uma função, que gera política, né? que cria divisões e fica essa grande bagunça que a gente vem assistindo aí. Isso é Matrix. Matrix é uma ideia. Tá? Cada cultura tem a sua Matrix. É aquilo que eles acreditam e a gente, desde criança, a nossa mente é programada para ver o mundo dentro desse prisma. Tá? Então, quando a gente está muito preso à Matrix, mais o mundo de Maia, tá? Para esses povos antigos, nós ainda não nascemos, nós não acordamos, apenas encarnamos. Tá? E a gente, então, vai seguindo todo esse fluxo. Tá? O despertar começa quando eu começo a entender esse processo, mas eu ainda não sei qual é o meu propósito. Mas o primeiro grande passo é conheça-te. Esse conhecer você, né, ele normalmente vai surgir na nossa vida através de uma grande crise existencial. Eu acho que muitos que estão aqui já passou por isso. Esse é o primeiro chamado. Tá? Eu vivenciei essa crise, prestei atenção e fui fazer a jornada. Tá? Ela não terminou. Só que hoje vou dizer assim, é um autoaprimoramento do que era lá no começo. Tá? Muitas pessoas têm medo desse grande chamado e não vai fazer a busca. Ela, então, faz um caminho ao contrário. Ela vai buscando distrações, ela vai buscando o mundo de Maia, o mundo de Matrix, e não quer olhar, não quer prestar atenção para esse chamado, para essa crise. Então, a gente hoje vive uma cultura que, assim, é especialista em nos manter distraídos, né? Porque é tudo muito bonito, muito prazeroso, e a gente vive hoje uma cultura de, vamos dizer assim, valorizar as posses, ter. Tá? Quando você vai para esse outro caminho, quando você olha para esse outro caminho, acho que foi até a meditação que eu escrevi segunda-feira, que eu mandei no grupo, ser. Tá? Então, há, né, há um divisor de água. Né? Você está no mundo buscando ter títulos, ter posse, não que isso não tenha seu valor, sim. Né? Isso tem o seu valor. O grande perigo é que a gente não nos ensinaram a caminhar nesse mundo de Maia. E você acredita que essa é a grande realidade, e ali você vai sendo inserido e você vai acreditando. Então, a causa do sofrimento, segundo as tradições orientais, é justamente isso. Né? Isso me lembra, então, uma passagem, né, que o discípulo chega para o mestre, né, para Buda, e fala: Buda, mestre, né, na realidade, por que há tanto sofrimento no mundo? Você imagina que isso há 2.500 anos atrás, né, um discípulo chega e vai perguntar ao mestre por que há tanto sofrimento no mundo. E aí Buda diz: filho, ninguém busca a sabedoria. As pessoas não estão aí para o conhecimento, para o autoconhecimento. E aí o discípulo questiona: mas mestre, você não deveria, então, estar saindo por aí falando aquela, né? Enfim, e eles dizem: bem, o meu dharma é esse, eu estou aqui. As pessoas não vêm. Vêm aqueles como você que percebeu que tem algo que incomoda, que o mundo não é esse, e veio para cá. Mas a grande maioria não. E o discípulo não ficou assim muito satisfeito, achou que essa tese não era uma grande verdade. E ele, então, sai por vários vilarejos naquela época, perguntando às pessoas, tipo um Ibope, né? O que você busca na vida? O que você deseja na vida? E ele começou a fazer essas perguntas, aquela coisa toda. E um dia, então, ele retorna e chega para o mestre assim: mestre, o senhor tem razão, que o sofrimento da humanidade está naquilo que eles buscam. E aí o mestre assim: mas como é que você chegou a essa conclusão assim, aceitou o que eu falei? Eu fiz uma pesquisa, né? Então, durante tantos meses, eu visitei vários vilarejos
Comecei a perguntar. Aí ele, claro que não foi assim, eu estou aqui brincando, ó, 40% das pessoas querem ser ricos, tá? Os outros 20% querem que os filhos tenham um bom emprego. Os outros 30% querem, sabe, ter uma velhice sem muita doença. E ninguém, mestre, ninguém falou, me respondeu que quer saber quem sou eu, o que eu vim fazer nessa existência. Então, se você imagina se há 2.500 atrás o retorno foi esse, a pesquisa que esse discípulo fez foi esse, você imagine hoje. Então, isso é muito antigo, para a gente ter uma noção como esse processo de Maia, de Matrix, ele é extremamente poderoso. Tá? Então, conheça-te vai te levar a esse processo, ele começa como uma crise. Tá bom? Depois que você começa, então, a se permitir vivenciar essa crise, e aí você começa as suas buscas. Então, é muito comum você conhecer uma tradição aqui, para uma outra tradição ali, e conhecer todos os tipos de tradições, numa forma de você ter uma ressonância. Né? Assim, o que faz sentido para mim? Aonde a minha alma, né, cria uma ressonância? Aonde me trazem respostas que realmente preenchem aquilo que eu estou vivenciando nesse momento. Conheça-te, passa por esse processo. Tá? O outro é em conhecer os seus medos, né? Em conhecer as suas fraquezas e começar a curar isso. Tá? Então, começa um processo de autocura. Então, primeiro você escuta o chamado, encontra uma tradição. O segundo passo, você então começa a buscar a cura. Curar essas fraquezas, lembrar, eu vou aqui repetir mais uma vez, quem vem participando de todas as salas, eu vou estar repetindo, que todos nós temos, tá, de uma forma assim muito ali escondidinha, a gente não quer mostrar para as pessoas, todos nós temos os nossos mentores ligados às sombras. Todos nós temos os nossos demônios internos, que é medo, insegurança, as nossas fraquezas, todos temos. Tá? E o trabalho de cura é justamente em cima dessa escuridão, tá? O que hoje a psicologia chama da nossa pior versão. Tá? O trabalho, ele passa por esse processo. Tá? Os alquimistas chamavam esse momento, essa jornada, em transformar o chumbo em ouro. Então, quem era o chumbo? O chumbo, sabe, é todo aquele nosso lado mais animal, nosso lado mais primitivo. Esse é o nosso chumbo. E no momento que você faz um trabalho de autoconhecimento junto com um trabalho de cura, isso é muito importante. Que se fica no autoconhecimento, no sentido só de leitura, vai ficar no cabeção. É metafísica, é teoria, é muita informação e, na realidade, muita gente não se transforma. Muita coisa que eu estou falando aqui, muita gente já conhece, não é novidade. A diferença é quem fez a jornada, quem está fazendo a jornada. Isso é sabedoria. A maioria sabe. Eu não estou trazendo aqui nenhuma novidade. Tá bom? Mas a maioria não fez a jornada. Ah, então o processo é esse. Tá, mas você fez? Não, eu estou esperando o momento, enfim, tu está sempre esperando alguma coisa. Tá? E o terceira e última etapa, conheça-te. Esse conhecer, você já vai entender mais ou menos qual é o seu propósito. Cura as suas sombras, suas fraquezas, porque a terceira etapa é você, então, sustentar tudo isso. Porque a gente vai ouvir uma frase, não deixa a chama se apagar. Porque ao longo desse caminho, eu vi muita gente passar pela primeira etapa, chegou à segunda etapa, mas a terceira, ela se perdeu. Elas não conseguiram se manter. Porque se manter, a gente tem uma frase que se usa muito, chegar é fácil. O grande desafio é você se manter lá. Porque se manter vai te pedir disciplina, vai exigir de você muita transformação, vai cobrar de você determinadas atitudes. E ao mesmo tempo que você está dentro
dessa busca, o mundo humano, o mundo de Maia, de Matrix, ele vai estar o tempo todo te desafiando. Pelo menos hoje eu entendo que é onde que se perde. Eles acabam se perdendo, não conseguindo manter a chama acesa, porque a sua disciplina ela ainda não está bem formada. Então, qualquer tempestade, qualquer vento com mais força, acaba, né, destruindo tudo, fazendo a pessoa regredir. E é muito comum, eu escuto muitas vezes isso, eu tropecei, meti o pé na jaca, não sei o que, assim, tranquilo. Levanta, aí usa aquela frase, sacode a poeira e começa tudo de novo. Se perdoa. Okay? Amanhã, quando o dia começar, você começa tudo de novo. E vamos sustentar isso. Tá? Porque aí eu acho que entra a parte que, para mim, foi muito importante, que é a parte dos mestres. Mestre é aquele que já fez a caminhada, já tem uma experiência, né? E já sabe o que acontece, né? É o mesmo que você você vai fazer uma viagem e ali quem é o comandante? O comandante normalmente é aquele que tem tantas horas de voo. Não vai pegar uma pessoa que não tem. Eu quero conhecer a floresta amazônica. A primeira coisa que eu tenho que procurar quando chegar lá, o que é um guia? Aquele que conhece o caminho, aquele que já fez o caminho. Porque senão o que vai acontecer? Eu vou me perder. Então, os mestres, que hoje isso assim, é tão pouco valorizado, né? A gente vive uma cultura de destruir os mestres, né? Eu escuto hoje umas frases, não precisa de mestre, não, nós temos nosso mestre interior, dá para fazer o caminho sozinho. Eu falei, legal. Então, se há 5.000 anos já tinha os mestres ensinando o caminho, e quando a gente olha para a humanidade, a gente vê a decadência que a gente se encontra, né? Então, imagine hoje você fazer um caminho sem mestre, ou seja, imagine assim, não preciso de professor para me ensinar a dirigir, não. Toma a chave do carro, senta lá e vai dirigir, e pega o carro e vai dirigir. Você não teve que ter alguém que te ensinou a fazer o processo? Né? Então, a gente vê assim, algumas ignorâncias dentro do caminho, né? E acha que pode. Sim, todos que estão aqui, há em você o seu mestre interno. Há em você o homem sábio. Mas você já está conectado com ele? Você teve alguém que te ensinou a se conectar com ele? Esse é o processo. Porque vai chegar um momento que, se seu Dharma é fazer o que eu estou fazendo aqui, pronto, você vai ser mestre de outras pessoas. Mestre ou facilitador, um orientador, um guia, aquele que já fez o caminho e tem algumas experiências que pode nos ajudar. Porque não foi diferente comigo. Eu até hoje tenho os meus mentores. Alguns ainda estão nessa dimensão que eu me encontro. A maioria já passou por outra dimensão. Mas eles me ensinaram, né? O processo é esse mesmo, me dava a mão, vamos embora, é assim mesmo, vamos caminhar, enfim, e vai. Esses são os mestres, porque já fizeram o caminho, tá? Para quem está vindo hoje pela primeira vez, o Zoom me dá 40 minutos, a sala fecha e a gente volta. Então, ele já me avisou aqui, eu estou a 35. Então, a gente vai fechar, quando essa sala fechar, a gente fecha essa etapa desses 3 caminhos, tá? Então, o propósito da vida: conheça-te a ti mesmo, domina-te. Esse dominar é esse nosso minotauro que todo mundo tem, que são suas sombras, né? Minotauro que na mitologia fala muito dessa passagem, né? Os ensinamentos, né? Todos nós temos um minotauro, e quando você consegue doutrinar, ele se torna um centauro. Então, o minotauro é a cabeça do animal com o corpo do homem, ou seja, é totalmente irracional, né? Ele vai fazer as grandes loucuras que a gente hoje assiste nas televisões, né? Então, o cara roubou, matou, não sei, mas como? Como é que uma pessoa formada, PhD, doutorado, rouba desse jeito? Porque ele não fez o trabalho dele de doutrinar o seu bicho interno, né? E a parte superior, quando você tem a parte animal embaixo e em cima a parte humana, esse é o centauro. Significa que você dominou o seu lado animal e está numa consciência mais superior. Tá? Isso é um mito dentro
da mitologia grega, e que todos nós temos, né? No Oriente, o símbolo do tal representa isso, tá? Você traz a luz, mas você traz a escuridão. E a grande jornada é você aprender a doutrinar a sua parte mais obscura, levando luz e caminhando num caminho de equilíbrio, tá bom? Não é para negar a nossa escuridão, não é para negar a minha parte animal, mas sim doutrinar. Por isso que essa frase aqui, né, domina-te a ti mesmo, simboliza isso. É a jornada de eu conhecer minhas fraquezas, minhas sombras, tudo aquilo que pode me destruir, que pode acabar com a minha vida, que são as minhas fraquezas, tá bom? E transforma-se. Transformar-se em quê? Num ser humano melhor, né? Num ser divino com um propósito. Então, a minha, né, vamos dizer assim, a minha experiência, passei por essas 3 etapas, ok? Passar é conhecer, não significa que elas terminaram, tá? O meu bicho continua comigo, me conhecer continua comigo, tá? Eu não estou vivenciando isso, e me transformar, eu ainda estou vivenciando essas 3 etapas, tá? Eu estou buscando me transformar num ser melhor, tá? Volta e meia, né, o meu bicho se apresenta. Então, eu já tenho técnicas de chegar, respiro e não vou soltar o meu bicho, não vou pegar esse veneno e vou jogar para as pessoas, porque isso me pertence. Eles só estão mostrando que continua aqui comigo. Ele tem o seu momento. O meu bicho, o meu pitbull, eu tenho que largar ele na hora que é necessário. A grande parte do tempo não é para soltar. Ele tem que ficar ali, doutrinadinho, bonitinho, porque não é momento para ele. Ok? E a transformação, eu estou ainda nesse processo de autotransformação, tá? Que é o aprimoramento. De que maneira eu posso, vamos dizer assim, codificar algumas coisas para que o irmão possa entender de uma forma melhor. Isso é autotransformação, né? Que são os meus desafios no qual nessa existência me pede. Então, todos nós vamos passar por essa etapa e, na realidade, nós vamos vivenciar essas 3 etapas ao longo da vida. Ouvi o chamado para me conhecer. Passei por todo esse processo. Identifiquei. Então, assim, o caminho nativo, o caminho xamânico foi ali o que eu me identifiquei para transformar as minhas sombras, esses bichos, me trazer luz em relação a tudo isso. Eles continuam aqui. Mas hoje eu tenho ali, né, vamos dizer assim, um pouco de sabedoria e reconhecer. E a transformação, me tornando, né, uma pessoa mais disciplinada, uma pessoa mais consciente, direcionando melhor os meus objetivos na minha vida, é o processo de transformação. Ok? Então, a gente deve ter aí mais uns 2 ou 3 minutinhos, a sala vai fechar. E quando a gente voltar na nossa próxima sala, vou trazer aqui mais algumas informações em relação a isso. E a terceira sala, né, nosso terceiro tempo, a gente então eu vou pedir a participação de todos, que cada um traga aí um pouco do seu conhecimento em relação a tudo isso. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer aproveitar para perguntar alguma coisa? Nesse nosso primeiro momento? Isso, eu dar boa noite aqui para a Edneuza, que acabou de chegar. Muito bom. Rosali também está com a gente. Cristina Carvalho também acabou de chegar. E Soninha também acabou de chegar aqui com a gente. Então, boa noite aí quem chegou depois. Alguém quer fazer alguma pergunta?